Muito bom dia, meus queridos. É um prazer estar com vocês novamente, uma alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Eu sei que hoje em dia muita gente, graças a Deus, tem compartilhado esta palavra através do YouTube, do Instagram, do Facebook e de tantos outros meios de comunicação. E graças a Deus pela tecnologia e pela possibilidade de nós podermos nos dirigir a mais pessoas através da palavra de Deus. Então, o que eu vou ler nesta manhã, e vamos falar um pouco sobre isso, é exatamente sobre fé. Queridos, tudo começa com ela, com fé. Você não pode ser um cristão sem fé. Você não pode ser uma pessoa normal sem fé. Você não pode viver uma vida natural sem fé. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar um pouco nesta manhã, nesse comecinho de tarde. Então, no livro de Hebreus, abra a sua Bíblia, seu tablet, o seu notebook, o seu celular, o que você tiver na mão aí, no livro de Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1. E diz assim, a definição bíblica a respeito da fé. Diz assim, ora, sem fé, não, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, eu vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, queridos, e também o que eu já ia lendo antecipadamente, Hebreus, nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais para frente, ali no versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, como nós dissemos no começo, nós não podemos viver sem fé. Não só sem fé em Deus, nós não podemos viver sem fé de uma forma geral. Nós temos que crer em, assim, de todos os dias, você e eu, nós usamos a nossa fé. Você vive pela fé. Você, por exemplo, vai trabalhar e tem certeza que você não vai ser contaminado ali por alguma doença ou por alguma coisa, porque você vai e você crê que não vai ser contaminado. Porque se você achasse que você fosse contaminado, você não iria. Você sai de casa crendo que você vai chegar no serviço. Você sai de casa, pega o seu veículo, ou então o coletivo, ou então o metrô, e você tem certeza que não vai acontecer nada de errado, que o veículo não vai sofrer um acidente, nem o metrô, nem o coletivo que você usar. Então, essa é uma forma de fé. Você faz isso naturalmente e não fica quebrando a cabeça ou fica, como os jovens costumam dizer hoje, você não fica encanado com isso. Você sai para à noite para ir para jantar fora. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, né? Por causa da agora está aqui na minha cidade pelo menos está começando a voltar. Mas você vai na certeza de que a comida que você vai comer não vai te fazer mal. Você faz isso naturalmente. Se você for aquela pessoa encarnada, você não consegue fazer isso.
E se você for uma pessoa sem fé, você fica numa situação complicada. Porque, eu não tenho fé em nada, então eu não vou sair de casa para que nada me aconteça. Mas quem disse que a sua casa é segura? Quem disse que a pessoa que construiu a sua casa usou todos os meios corretos para que ela fosse uma casa firme e uma casa bem firmada, bem fundada? Nós falamos sobre isso algumas semanas atrás. E que essa casa não vai cair na sua cabeça e que não virá nenhuma tempestade e que vai arrancar o telhado da sua casa, que não vai cair nenhum raio na sua casa. Então, você não fica o dia inteiro encanado com isso. Quando você está na sua casa, você está tranquilo. E quando você vai trabalhar, você vai tranquilo. É claro, tranquilo, levando em conta que, por causa da pandemia, tem muita gente endividada, muita gente preocupada, muita gente que perdeu o emprego, muita gente que acabou tendo que fechar o seu negócio. Mas, enfim, você vive pela fé. Você está passando por esta situação agora, mas de alguma forma você tem uma esperança, uma expectativa de que no futuro será melhor, de que logo você vai se recuperar. Isso daí, queridos, é uma fé natural que todas as pessoas possuem. E todos nós temos algum tipo de fé e algum tipo de crença. Por exemplo, uma pessoa que se diz ateu. Ateu, para quem não sabe, é a pessoa que não crê em Deus. É uma pessoa de fé. Por quê? Porque ele crê que Deus não existe. Então, não deixa de ser uma forma de crença. Agora, para não prolongar muito esse assunto, nós vamos querer entrar nos assuntos ali da palavra de Deus. Por exemplo, hoje em dia, a ciência e a fé em Deus se dividem ou se colidem em um aspecto interessante. A ciência afirma e explica que o mundo existiu, o mundo passou a existir a partir de um Big Bang. Ou seja, antigamente era uma bola, alguns dizem que era uma bola quase que do tamanho de uma bola, assim, dessas que a gente usa para jogar tênis, e é super carregada de energia, e que essa bola, ela explodiu, e como ela tinha muita energia, então ela deu origem ao universo. É claro que a maneira como eu estou falando é a maneira de um leigo, é a maneira como a gente leu e ouviu e assistiu alguns documentários, não é uma definição puramente científica. Outra coisa, a origem da vida na Terra. Então, primeiro, a Terra era tudo fogo, era um planeta superaquecido, e depois começaram a vir os cometas, os meteoros e tudo, e trouxeram água para a Terra a ponto de formar os oceanos. E de repente, não se sabe por quê, uma célula passou a ter vida no oceano. E de repente também não se sabe por quê, esta célula se dividiu, e aí foram dividindo, até formar a vida de uma forma bastante primitiva, e tudo isso, claro, levou bilhões e bilhões de anos até chegar aonde nós estamos hoje. Queridos, sobre isso, eu vou falar aquilo que eu ouvi uma vez do nosso saudoso Ariano Suassuna. Ele disse: olha, é preciso muito mais fé para crer nessas coisas do que simplesmente crer em Deus. Então, é muito difícil, porque ninguém estava lá para ver, para comprovar. A própria ciência não tem certeza sobre isso mesmo. É a teoria mais aceita.
Mas por ser a teoria mais aceita, não quer dizer que seja a teoria verdadeira. Enfim, é apenas uma teoria. A ciência crê que no futuro tudo vai poder, a própria ciência vai explicar exatamente como as coisas aconteceram. Queridos, em relação à fé, em relação a Deus, em relação àqueles que creem em Deus, nós, que no meu caso que sou pastor, e nós cristãos, também não temos todas as respostas. A ciência ela vai voltando, até dizer que o mundo surgiu do Big Bang, ou daquela bolinha cheia de energia que explodiu e se tornou todos os planetas, todos os universos, todas as estrelas, todos os sóis e etc. Agora a pergunta é: quem criou essa bolinha? Então a fé em Deus vai um pouquinho mais longe. A gente diz que foi Deus que criou o universo. E a ciência pergunta, assim, sarcasticamente: quem foi que criou Deus? Então, queridos, nós também não temos todas as respostas. Mas vamos a algumas evidências. Começando, a palavra de Deus diz que, como nós lemos, que pela fé nós cremos que as coisas que não existiam passaram a existir. Ou seja, nós cremos que o mundo surgiu do invisível. Pela fé, nós, você e eu, podemos tornar o invisível visível. Então, queridos, a fé espiritual, ela começa do invisível para o visível. Então, por meio da a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É o que está escrito em Hebreus. E aí, você poderia ler todo esse capítulo de Hebreus, que é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O que tantas pessoas fizeram baseadas unicamente na fé. Elas, por exemplo, muitas coisas elas não viram, elas não experimentaram. Muitas coisas das quais elas falaram foram acontecer 700, 800, 900, 1000 anos depois. Algumas coisas que foram faladas e assim com alguns detalhes, nós ainda não chegamos nelas. E mais de 2000 anos depois delas terem sido profetizadas. Então, queridos, a ciência ela chega a uma conclusão depois de que uma teoria é comprovada. Agora, a fé, queridos, nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós não podemos comprovar assim de uma forma científica e de uma forma experimental. Não tem como você testar Deus num laboratório. Não tem como você testar a fé num laboratório. Mas nós podemos comprovar de outras maneiras, de outras formas. E, por exemplo, nós vimos também aqui que pela fé, ali o capítulo 2 de Hebreus diz: pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, a definição da criação do mundo pela fé ou por Deus pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, queridos, existem muitas coisas que você e eu não conseguimos entender,
mas para aqueles que creem no Senhor Jesus, elas são reais. Para mim e para tantas milhares não, para tantos milhões de pessoas, é uma realidade. É uma realidade que todos nós conhecemos. Por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz: Mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso também está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e é uma citação, como ele diz, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, isso está escrito lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, está escrito no livro de Jeremias, eu não me lembro exatamente o capítulo e o versículo, também num dos livros do Pentateuco, também está falando sobre a mesma coisa. Então, queridos, nós vivemos num mundo de muitas incertezas, nós vivemos num mundo em que existem muitas dúvidas. Nós vivemos num mundo, o mundo por natureza é um mundo mau. As pessoas, por natureza, elas são más. A inclinação natural do homem, do ser humano, é para a maldade. Então, o mundo, ele não reconhece a Deus, muito pelo contrário, ele trabalha sistematicamente contra a fé e contra Deus. Agora, queridos, se não fosse a palavra de Deus, se não fossem os ensinamentos da palavra de Deus, nós não teríamos nenhum código de moral. E isso seria muito terrível para cada um de nós. Mas vamos lá. Se não fosse pela fé, você e eu não poderíamos ser cristãos. Agora falando da fé cristã, da fé evangélica. Você e eu, nós não poderíamos nunca conhecer a Deus se não fosse pela fé. Porque em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, falando da fé espiritual, nós cremos nós cremos num Deus que nos amou de tal maneira, num Deus que se preocupou tanto com a humanidade, uma humanidade decaída. Nós cremos que Deus, ali no livro de Gênesis, Gênesis quer dizer criação, ele criou ali um jardim, criou o homem, criou a mulher, criou Adão, criou Eva, e ali estabeleceu uma única regra para eles. Ele falou: vocês podem provar de tudo neste jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi exatamente aí que eles decaíram. Primeiro foi Eva, ela foi lá, comeu do fruto da árvore, levou para seu marido e ele também comeu. Na verdade, no princípio, queridos, o homem tinha plena comunhão com Deus. Ele tinha um relacionamento assim íntimo com Deus. Todos os dias, às 6 horas da tarde, Deus vinha se encontrar com o homem e o homem se encontrar com Deus. E o que aconteceu? Quando eles comeram do fruto daquela árvore, ou seja, quando eles desobedeceram a Deus, porque a serpente, o diabo em forma de serpente, ele foi tentando a Eva, tentando, até que finalmente um dia ele conseguiu. E qual foi a tentação? Exatamente essa. Olha,
Sabe por que Deus falou que você não pode comer desse fruto? Porque no dia que você comer desse fruto, você vai se tornar igual a Deus. E é isso que Deus não quer. É por isso que Ele não quer que você coma do fruto desta árvore. E foi exatamente este o pecado do inimigo. Ali no livro de Isaías e talvez Ezequiel, tem alguns livros que falam sobre a estrela da alva. Algumas traduções chamam a estrela da alva de Lúcifer. E o que ele fez? Ele falou: eu vou me levantar e vou me tornar, vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. E ele se rebelou, e juntamente com um terço dos anjos do céu, eles foram lançados, expulsos do céu. Então, queridos, e uma vez expulsos, eles não têm mais oportunidade de ter um relacionamento e uma comunhão com Deus. Então, o que acontece? Para ele não existe nenhuma possibilidade. Mas para você e para mim, sim, existe a possibilidade de você e eu sermos amigos e nos relacionarmos com Deus. Então, o que aconteceu? Ele tentou quebrar isso. E o que ele fez? Olha, se você comer desse fruto, vai acontecer isso. Você vai se tornar igual a Deus. Foi o mesmo pecado no qual ele caiu. E também a Eva acabou caindo e Adão também acabou caindo. E o que aconteceu? Naquele mesmo dia, às 6 da tarde, Deus aparece lá para falar com eles e de repente eles não estão. Eles tinham um encontro com Deus todos os dias, às 6 da tarde. E quando chegou naquele dia, Deus compareceu ao encontro, mas eles não compareceram. O homem não compareceu. E Deus, a voz de Deus gritou, clamou pelo jardim: Adão, onde estás? E Adão disse: olha, Senhor, eu percebi que eu estava nu e eu me escondi, fiquei com vergonha. E a Eva, a mesma coisa. Então nós nos cobrimos aqui com essas folhas e tudo, e estamos envergonhados, porque antes eles andavam nus e não se envergonhavam, porque eles não conheciam a maldade, eles não conheciam a impureza. E Deus falou: quem foi que disse que vocês estavam nus? Vocês comeram do fruto da árvore. Então aí veio a sentença de Deus sobre a vida do homem. Você vai comer do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão. Você vai ter que trabalhar. Você vai sofrer. A mulher vai dar à luz aos filhos com sofrimento. E o que aconteceu? Deus os expulsou do jardim e eles foram lançados para fora do jardim do Éden. E aí nós conhecemos, a história vai longe. Mas o que aconteceu? Naquele dia, lá no jardim do Éden, Deus disse que da semente da mulher haveria de sair alguém que pisaria a cabeça da serpente. E foi exatamente isso que aconteceu quando o Senhor Jesus veio até nós. Ele não veio apenas para trazer bons ensinamentos, embora ele tenha feito isso. Ele não veio para trazer um código de moral, embora ele tenha feito isso. E ele não veio para falar coisas muito lindas, embora ele as tenha falado, mas ele veio, queridos, com um único motivo, o único propósito de morrer pelos pecados da humanidade. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que sem sangue não há remissão de pecados. E o povo escolhido de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel, uma vez por ano, eles sacrificavam um cordeiro para que eles pudessem ser perdoados pelos pecados de ignorância durante aquele período. É claro que a história é muito longa e eu não vou poder contar aqui. Levaria muito tempo, o vídeo ficaria muito longo. Mas então, o que aconteceu? Quando Jesus veio, ele veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Foi isso que João Batista falou quando viu Jesus. Ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, Jesus reuniu 12 discípulos e os ensinou e os preparou para levar as boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. E quais seriam essas boas notícias? De que o homem não ficaria mais separado de Deus, mas agora, através do sacrifício e da morte do Senhor Jesus, então, o que acontece? Ele poderia ter novamente um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Senhor Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo. Então, queridos, e outra coisa, através da comunhão com Deus, o homem também poderia e pode, não só poderia e pode, como deve ter um relacionamento uns com os outros. Nós passamos a viver para Deus e não para nós mesmos. Então, querido, todo cristão, toda aquela pessoa que é lavada no sangue de Jesus, ele não está preocupado consigo mesmo, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Ali, ali no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, queridos, em 1 João, capítulo 3, versículo 16, traz a coisa de uma forma muito mais pessoal. Ali, o apóstolo diz assim, ele diz: nós conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, queridos, nós não fomos criados para fazer guerra, para viver em guerra, para odiar, para dizer que o nosso partido é melhor do que o outro, para dizer que se você é uma pessoa da esquerda, então você é meu inimigo, se você é da direita, você é meu inimigo. Eu, desde o tempo do Getúlio Vargas, eu sou um pouquinho velho, pouquinho só, desde o tempo do Getúlio Vargas, dali do Juscelino Kubitschek e assim por diante, a política tem dividido famílias. Eu me lembro que a família da minha mãe era ademarista, torcia por Adhemar de Barros, e a família da minha tia era janista, ou seja, torcia para o senhor Jânio Quadros. Isso lá para trás, em 1900 e bolinha. E o que acontecia? Eles não se falavam. Durante o período de política, eles ficavam de mal, porque um não concordava com o outro. Queridos, no Evangelho, isso não existe. Nós somos um só povo, a Bíblia diz que é um só povo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Pai de um só Espírito. Então, Jesus veio justamente para destruir a inimizade, principalmente do homem com Deus. E a partir da hora que essa inimizade com Deus ela é destruída, ela deixa de existir. Então, queridos, se nós estamos bem com Deus, nós estamos bem com todo mundo, independente do que aquela pessoa está pensando. Mas agora tem uma outra coisa em relação à fé que é importante a gente relatar aqui. Por exemplo, quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor Jesus e entreguei minha vida a Ele, em 1971, já faz um tempinho, eu ganhei, eu não lembro de quem, um livro chamado Após a Grande Decisão. Era um livro que falava que era um livro escrito para ajudar aquelas pessoas que eram novas convertidas, que não conheciam a Bíblia, não conheciam a palavra de Deus,
Então, esse livro ensinava a dar os primeiros passos. E no item sobre fé, esse livro dá uma definição sobre fé que é impossível, eu nunca mais consegui esquecer. Isso já faz 50 anos. Pois é. E diz assim: esse livro foi escrito por um homem chamado, um pastor, Dr. Gordon Lindsay. Provavelmente ele já partiu para o Senhor, eu não li mais a respeito dele. Ele escreveu Sinais da Próxima Vinda de Cristo, escreveu esse livro, na verdade, livreto, né? Livretos bem pequenininhos, após a grande decisão. E foi esse livro que ele traz, nesse livro que ele traz uma definição sobre fé. Ele conta uma história, se verdadeira ou não, nós não sabemos, mas é uma coisa interessante. Ele diz que ali na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, existe uma catarata chamada Catarata do Niágara. E ali um homem, um equilibrista, ele lançou um desafio de que ele pediu para que se estendesse um cabo de um extremo ao outro da catarata, bem ali onde a água estava caindo, e ali eles estenderam um cabo, tiveram um trabalho de engenharia muito interessante ali, e investiu muito dinheiro, e ele lançou um desafio. Ele iria do outro lado da catarata e depois voltaria andando por sobre aquele cabo. Você sabe que onde existe deslocamento de água, isso provoca o vento, o deslocamento de vento e todas essas coisas. E ali juntou uma multidão. E a maioria das pessoas diziam: ele não vai conseguir, ele vai morrer, ele vai cair. E no meio dessa multidão havia uma mulher. Olha, eu não tenho nada contra as mulheres, eu estou só repetindo o que eu li no livro. E ele disse que era uma mulher. Então, que dizia uma mulher dizia: não, esse homem ele vai conseguir. Eu creio, eu tenho fé que ele vai conseguir. E não é que o homem conseguiu mesmo, ele foi, atravessou e voltou. Após isso, ele lançou um segundo desafio. Ele disse que iria atravessar novamente aquele cabo, ida e volta, com um carrinho de mão. Aí as pessoas duvidaram, mais ainda, pelo seguinte, porque andar, se equilibrar com uma vara na mão, é uma técnica que as pessoas normalmente conseguem fazer. A maioria dos equilibristas que você vê andando por sobre cabo, na televisão, no YouTube e alguma coisa assim, eles andam com eles se equilibram através daquela vara, daquele cabo, ou daquele bastão, sei lá o que, e, vão e voltam. Agora, com um carrinho de mão, como é que ele iria se equilibrar? Então, todo mundo falou: ele não vai conseguir, ele não vai dar certo, não vai ser possível. E a mulher dizia: vai sim, eu creio nele, eu tenho fé que ele vai conseguir. E não é que o homem conseguiu mesmo, ele foi e voltou com aquele carrinho de mão. E todo mundo, aquela torcida toda ali, né? Quando ele voltou, a torcida toda, ó! E a mulher olhou para todo mundo e falou: eu não falei, eu não disse para vocês? Pois é, eu tenho fé nesse homem, eu creio, e eu sabia que ele iria conseguir. E aí ele lançou um terceiro desafio. Ele passaria pelo mesmo cabo, ida e volta, com o mesmo carrinho, só que com uma pessoa voluntária dentro do carrinho. E aí, queridos, adivinha o que aconteceu? Eu acredito que você já esteja imaginando toda aquela torcida, todo aquele povo, assim, virou-se para aquela mulher
como quem diz: vamos lá, filha, pula dentro do carrinho aí. Agora eu pergunto: você entraria? Não, né? Nem ela. Ela também não entrou. Queridos, o tipo de fé que ela tinha, o tipo de fé que, que ela dizia que confiava naquele homem, era apenas uma fé morta, era apenas um palpite, era apenas uma opinião de que ele conseguiria. Mas se ela cresce realmente, de verdade, como ela dizia que estava crendo, ela teria entrado naquele carrinho. Mas ela não entrou. Amados, a fé em Jesus Cristo é a mesma coisa. Se você diz que crê no Senhor Jesus, se você diz que é um cristão, se você diz que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas não arrisca o seu pescoço por ele, queridos, eu sinto te dizer, isso não é fé, é um palpite, é uma opinião. Você não é um cristão em Cristo Jesus, você é um torcedor do time de Jesus. E quantos e quantos e quantos e milhares de pessoas, meus amados, são torcedores. Nunca nasceram de novo, nunca experimentaram, eles nunca conseguiram ver o invisível. Como diz lá em Romanos, eles nunca conseguiram chamar à existência as coisas que não são, as coisas que não existem. Então, queridos, o que diz aqui a palavra de Deus? Eu vou ler para vocês. No livro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz assim. Primeiro, eu vou ler novamente Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu sou fã de Jesus, eu estou apaixonado por Jesus, eu, eu sou torcedor do time de Jesus, e é por isso que eu faço bastante coisa. Eu dou bastante oferta na igreja, eu dou os meus dízimos, eu faço mais do que isso, eu sou capaz de vender a minha casa e entregar na igreja, e eu sou capaz de ajudar os pobres. Como a gente ouve quase todo dia, eu não mato, eu não roubo, eu procuro fazer tudo que é certo, então Deus deve ter um lugar para mim. Mas, queridos, não são pelas obras que nós somos salvos, mas é pela fé mediante a graça. Agora, quando eu falo fé, é aquela fé que se aventura, é aquela fé que se arrisca, é aquela fé que entra dentro daquele carrinho, conforme nós vimos ali. Então, queridos, agora sim, Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 10 e depois o versículo 17, que diz assim: mas o que diz? A palavra está perto de você, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, queridos, o que acontece se você confessar que Jesus é o Senhor e crer aonde? Em seu coração. Não é crer aqui, mas é crer aqui. Então, queridos,
é muito diferente. Eu me lembro de uma vez eu estava ouvindo o pastor Frank Damasio falar sobre Salomão, e quando Deus apareceu para Salomão e falou: pede o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão pediu a Deus um coração sábio. Mas ali no hebraico, a tradução, o original, ele diz o que ele, mais ou menos o que ele disse para Deus foi o seguinte: Senhor, me dá um coração que tenha ouvidos. Ou seja, Senhor, eu não quero te ouvir aqui, eu quero te ouvir aqui. Então, é diferente, queridos. E aqui está dizendo a mesma coisa: você confessa com a sua boca, mas você crê no seu coração. Ou seja, você não fala, a sua boca vai expressar aquilo que está no mais íntimo do seu ser. Isso é fé. Isso é crer no Senhor Jesus. E também, ali o versículo 17 que eu prometi para vocês que leria, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, agora esse ouvir não é ouvir aqui, é ouvir aqui. Então, o que acontece? Aí a sua fé, ela vai crescendo em Deus. Então, é claro, queridos, que todo cristão, em algum momento da sua vida, ele experimentou milagres de Deus. Todo cristão, em algum momento da sua vida, ele experimentou o sobrenatural de Deus. Todo cristão, no decorrer da sua caminhada cristã, ele experimentou ou experimenta ou ainda vai experimentar o sobrenatural de Deus. Por quê? Por causa da sua fé, por ele crer no seu coração, por ele viver uma vida baseada naquilo que ele crê. Então, meus amados, terminando, para terminar esta breve meditação, eu vou te dizer o seguinte, e você não vai gostar, muitos provavelmente não vão gostar do que vão ouvir, mas é importante ouvir. Amados, eu estou muito preocupado com a nossa igreja. Quando eu falo nossa igreja, eu falo com cada um de nós, não importa qual seja a denominação. Eu não creio que lá no céu haverá denominação. Nós somos um só povo, um só Deus. O livro de Efésios fala isso. Nós somos um só povo, um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Pai de todos. E então, quando eu falo alguma coisa da igreja, eu estou falando de mim também. Eu faço parte desta igreja. Mas agora, se você diz que tem fé no Senhor Jesus, e se você se confessa cristão, mas no seu dia a dia você ouve uma piada suja, uma piada imoral, e você dá risada. Se você, no domingo, você é o maior cristão ali dentro da igreja, e na segunda-feira você se torna uma pessoa igual a qualquer outra deste mundo. Se você vê o seu próximo, não necessariamente o seu irmão, mas o seu próximo, passar uma necessidade e você vira as costas para ele. E se você, por exemplo, faz uma série de coisas, se você mente, se você adultera, se você vai na internet para ver coisas que não convêm, se você não lê a palavra de Deus, se você não ora a Deus, se você não cultiva uma comunhão diária com Deus, se você não separa um momento do dia para você ter um tempo com Deus,
se você não procura a vontade de Deus em tudo quanto você faz. Então, meu querido, eu sinto muito te dizer, mas a sua fé é aquela fé que não entra no carrinho. Na verdade, você é um torcedor a respeito de Jesus. Você torce para o cristianismo, mas você não está envolvido nele. Você é daqueles que fica na arquibancada, mas não entra em campo, falando sobre, levando isso para um assunto de futebol ou qualquer outro esporte. Você precisa, sim, crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Então, muita gente está pensando, olha, puxa vida, isso aqui seria uma boa palavra de evangelismo para esse ou para aquele outro. Não é, querido. É para você mesmo, que está dentro da igreja e às vezes até ocupa um lugar de liderança, às vezes até ocupa um lugar de ministério, mas não tem um compromisso com Deus, não é comprometido com a palavra de Deus, não é comprometido com a igreja de Deus, não é comprometido com os irmãos. Então, se você não tem um compromisso com os irmãos, com a igreja, com a liderança da sua igreja, então, querido, você ainda precisa saber exatamente o que é fé, o que é crer, o que é andar com o Senhor. E eu creio de todo o meu coração que o Espírito de Deus vai produzir isso em você, se é que já não produziu. E eu creio que existem muitos e muitos homens de Deus e mulheres de Deus que vivem, que já vivem aquilo que foi pregado aqui, aquilo que está sendo falado aqui. E eu creio mesmo que aqueles que ainda não estão vivendo isso e se sentem mal por isso, é, quando eles fazem alguma coisa que está errado, eles ficam em depressão. O que é isso? É o Espírito de Deus trabalhando no seu coração. Se você, por exemplo, você vai para a internet e vê coisas que não convêm e se sente muito mal com isso, sabe por que você se sente muito mal? É porque Deus não desistiu de você. Você está se sentindo mal porque Ele quer que você se arrependa e que você viva para a glória dele, para que você viva aquilo que você realmente crê, não aquilo que você fala, mas aquilo que você crê. Então, queridos, falar, qualquer um pode falar, um papagaio fala. Eu já vi papagaio cantando cânticos da igreja, já ouvi, você também deve ter ouvido na internet, mas o papagaio ele apenas repete aquilo que ele ouviu. Então, você precisa crer e crer de todo o seu coração. E agora, não existe fé sem compromisso. Não existe fé sem compromisso. E falando em compromisso, qualquer dia a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o compromisso de marido e esposa, que também hoje em dia está igualzinho o mundo. Os crentes, aliás, foi feita uma pesquisa esses tempos atrás, em que, lamentavelmente, os cristãos se divorciam mais do que os não cristãos. E isso é lamentável. Isso significa que tem muita gente que não entrou neste carrinho da fé. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo possa produzir um arrependimento genuíno e verdadeiro
ao coração dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. E eu te peço, Senhor, também o Espírito Santo de Deus, que o Senhor produza uma alegria imensa naqueles que estão praticando esta palavra e que eles sejam fortalecidos e animados e incentivados a prosseguir neste caminho. Senhor, e quantos aos que não estão fazendo isso? Pai, que não haja no coração de cada um o desânimo, mas haja sim aquela tristeza que produz arrependimento, e arrependimento que produz vida. E vida, Senhor, abundante. Vida, Senhor, que possa transbordar de tal forma que possa alcançar outras vidas. Senhor, esta é a essência da tua palavra. Que seja assim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, meu querido. Se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos aqui novamente para compartilhar a palavra de Deus com você. Deus te abençoe e tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.